Olá, mais uma vez estamos juntos aqui em Jesus e Saúde Mental. E eu queria convidar você, ainda no embalo do Natal de Jesus, para podermos refletir primordialmente em torno de uma passagem muito importante que há no capítulo 4 do Evangelho de João. Fica conosco, até daqui a pouco. Certamente eu sei que você sabe, mas não custa lembrar que nós temos 4 evangelhos, chamados evangelhos oficiais, canônicos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas e o evangelho de João. No entanto, o evangelho de João, ele acaba se destacando em algumas características. Primeiro, ele tem uma característica de não é, de não trazer ensinamentos que são totalmente iguais, né, ao que a gente encontra nos evangelhos chamados sinóticos. Então, nós temos o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e o evangelho de Marcos, como sendo os chamados evangelhos sinóticos, porque trazem como se fosse uma sinopse, trazem uma síntese com histórias que se assemelham, né? Trazendo Jesus, por exemplo, indo a Jerusalém apenas em um momento, enquanto o Evangelho de João, por exemplo, traz a ida de Jesus a Jerusalém algumas vezes, pelo menos 4 vezes. E uma dessas vezes em que ele se desloca entre Jerusalém, né, portanto, a Judéia e a Galileia, é contida nessa passagem da Samaritana. O Evangelho de João, ele é conhecido como Evangelho não sinótico, também porque traz uma linguagem tanto quanto mais aprofundada, conceitos mais espirituais. É também chamado Evangelho mais místico, porque traz conceitos mais transcendentes acerca de Jesus e algumas passagens que você só encontra no Evangelho de João. Talvez, dizem os historiadores, né, os estudiosos do Novo Testamento com maior aprofundamento, que isso talvez se deva ao fato de João ser um discípulo direto, né, assim como Mateus, mas João um discípulo que teve contato com passagens, com situações que nem todos os discípulos tiveram, como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? A primeira reunião mediúnica, como coloca ali a mediunidade de Divaldo Franco, a partir de Amélia Rodrigues, e outras passagens que só ele e o grupo e outros 2 discípulos tiveram, como Pedro, tá? E Tiago, tiveram ali contato com maior proximidade. Talvez seja por isso que João traz algumas passagens que não conseguimos encontrar em outras partes do Evangelho. Mas há também um ponto bastante interessante de João, do Evangelho de João, que, aliás, é também o autor do Ato dos Apóstolos, autor do Apocalipse. A gente vai encontrando ali um aprofundamento, né, de João em outras passagens, que é a relação que ele traz algumas vezes em relação aos samaritanos. Os samaritanos, eles são pouco citados nos outros evangelhos. A gente encontra a citação em relação aos samaritanos, por exemplo, em Lucas, quando Lucas também vai contar a parábola do samaritano ou a parábola do bom samaritano. Mas, por exemplo, a gente não encontra essa passagem do contato de Jesus com a mulher samaritana no Poço de Jacó. Essa passagem a gente só encontra no Evangelho de João. A gente não encontra referências, por exemplo, do nome samaritano no Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Mateus, a gente encontra uma referência aos samaritanos de uma forma proibitiva. No capítulo 10, versículo 5,
a gente vai encontrar uma proibição, né? A gente vai encontrar, inclusive, um versículo em que Jesus proíbe que os discípulos tenham contato com os samaritanos. Ele vai proibir que os discípulos tivessem contato com algumas raças, alguns povos, e proibiria também, segundo o versículo 5 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, dos discípulos terem contato com o samaritano. Então veja que, além de encontrarmos um silêncio no Evangelho de Marcos em relação aos samaritanos, e não encontrarmos passagens favoráveis aos samaritanos no Evangelho de Mateus, nós encontramos até uma passagem proibitiva do contato dos discípulos com os samaritanos, o que diverge totalmente do Evangelho de João, sobretudo, e é interessante porque foi um outro discípulo direto, porque talvez se a gente ficasse com essa ideia de que, não, o Evangelho de Mateus teria mais fidedignidade aos fatos do que o Evangelho de Lucas, porque Lucas não foi discípulo direto de Jesus e Mateus o foi. Mas aí nós encontramos João trazendo também uma passagem diametralmente oposta ao Evangelho de Mateus, que proibiria, que é a passagem, por exemplo, desse contato direto de Jesus com a samaritana. O que também seria muito contraditório na visão que o Espiritismo tem de Jesus, e aliás, uma visão que vem ao encontro desse capítulo 4 de João, versículo 1 até o versículo 20, 21, que é a passagem de Jesus com a samaritana, em que Jesus veio para todos, né? Ele veio por ser o governante da terra, por ser o modelo e o guia da humanidade, ele não teria vindo apenas para um grupo de pessoas, para um povo específico, um povo eleito, né? E talvez seja esse o principal motivo que a gente encontra o destaque no Evangelho de João, e também a passagem que muito se destaca no Evangelho de Lucas, que é a parábola do samaritano, enaltecendo a figura do samaritano como sendo alguém a ser seguido, um exemplo a ser seguido naquela passagem, simbolizando que não importa a origem étnica, não importa a origem racial, não importa a origem cultural, e que importaria seria a atitude da pessoa, né, como o samaritano que ajuda a pessoa lá caída. Mas por que essa raiva, né, dos judeus para com os samaritanos? Quando a gente vai ler a história, a gente vai encontrar uma série de versões, né, que talvez elas se juntem e se somem para nos explicar o ódio que os judeus tinham para com os samaritanos. E que talvez por isso a gente encontre uma ausência ali em Marcos, né, e até uma passagem negativa de Mateus, porque veja que Mateus, assim como outros discípulos, eram judeus também. E perceba que Tiago, né, quando ele começa a propagar ali na Igreja do Caminho, Tiago, discípulo de Jesus, ele vai propor um cristianismo como se fosse uma nova versão do judaísmo, como se fosse uma atualização do judaísmo. Então era um cristianismo para os judeus, enquanto Paulo de Tarso propõe uma versão do cristianismo para a humanidade como um todo, não só para os judeus, mas também para as raças gentílicas, ou seja, para as outras raças, para os gentios como um todo. E aí vem a primeira grande cisma. E talvez a gente consiga entender essa ausência nos evangelhos sinóticos de Mateus e de Marcos, por causa desse ranço que certamente eles guardavam na sua bagagem cultural, e por que não encontramos em Lucas, apesar de ser um evangelho sinótico, apesar de ser, em grande maioria, um conjunto de evangelhos que trazem uma síntese muito parecida, nesse ponto eles divergem bastante. Porque se Mateus proíbe, né, coloca uma proibição de Jesus para ter com os samaritanos, junto com outras raças, Lucas coloca o samaritano que age bem como sendo o exemplo de próximo mais próximo.
a gente consegue certamente entender porque Lucas, né, banha o seu evangelho da influência de Paulo. E Paulo era o apóstolo dos gentios, né? Como é colocado, ou seja, o apóstolo que veio propagar para todo mundo e que tem uma certa rixa ali, um certo racha com Tiago no início do cristianismo. Então, claramente, Lucas e João têm uma proposta universalista para a mensagem de Jesus. Tentam passar no Novo Testamento uma mensagem universal e não uma mensagem exclusivista, né? Uma mensagem de um povo. Então a gente vai começando a entender ali essa raiva. Mas essa raiva se deve, por exemplo, a, a uma parte da história em que o imperador assírio, Sargão II, ele domina aquela região e a gente entende a Palestina antiga como sendo dividida em algumas regiões. Então, a Samaria era conhecida também como o Reino do Norte. Por quê? Porque a Judéia, né, ou Judá, era o Reino do Sul, porque ficava mais abaixo. Então, Judéia fica mais abaixo, mais ao sul, e ali você tem Jerusalém como sendo a capital, né, como sendo o principal centro. Na época de Jesus, você tinha já a Galileia, e no meio a Samaria. Então, a Samaria, naquele momento de Jesus, ela ficava no centro, digamos, da Palestina. Mas, em algum momento, certamente, ela abrangia um reino do norte em oposição ao reino do sul. Então, o reino do sul era Judá e o reino do norte era Israel. Então, veja que vai tendo uma mistura entre esses povos que nasceram irmãos, as 12 tribos, quando se dispersam, e desde então brigam entre si, apesar de terem uma raça, né, um braço em comum. E o auge, né, pelo menos o centro da briga que a gente encontra é na própria Samaria. Você tem outras regiões que, digamos assim, margeiam esses três grandes centros ali, que é, por exemplo, a Pérea. E muitas vezes, quando os judeus da Judéia, ou seja, os judeus da parte mais abastada, da parte que era o centro econômico da Palestina, que era a Judéia com Jerusalém, queriam cruzar o território e, por exemplo, ir para a Galileia, eles não atravessavam a Samaria, que seria o local mais próximo, né? Seria, digamos assim, ir pelo centro. Eles faziam, como se diz aqui em Recife, faziam o arrodeio. Eles iam pelo o derredor, né? Que iam pela Pérea. Então, isso tudo por causa de que eles não queriam se juntar. E realmente quem tinha um ódio maior em relação aos samaritanos eram os judeus da Judéia, que eram também que era também um local, né, se a gente pode assim dizer, mais abastado financeiramente falando, culturalmente falando, era o centro econômico, é onde você tinha o Templo de Jerusalém, e no judaísmo você tinha duas formas de adorar a Deus, né? Que seria o templo, que as pessoas tinham que ir periodicamente, e tinham as sinagogas. Então, as sinagogas eram um mini templo, digamos assim, em que tinha uma importância espiritual, mas nada se comparava com Jerusalém, com o templo de Jerusalém. Então, Jerusalém era o centro do poder. E desde muito tempo o poder bélico também, né? Veja que Jerusalém tinha as muralhas que faziam ela se proteger. Enquanto a região do norte, e agora na época de Jesus, já subdividida ali Galileia, Samaria, era uma região mais pobre. Na Galileia, onde vieram a grande parte dos discípulos e Jesus, era uma região de pescadores que ficava ao redor do mar da Galileia, que não era bem um mar, era um grande lago, né, digamos assim. Era uma região de pescadores, grande parte das pessoas analfabetas, que não sabiam ler, por exemplo, a Torá. Enquanto em Jerusalém,
as pessoas com um maior desenvolvimento econômico, cultural. E, eventualmente, onde você tem, num país, um maior desenvolvimento econômico, cultural, às vezes também há uma maior soberba, uma maior vaidade. E, eventualmente, isso não é regra, mas muitas vezes acontece de uma região mais abastada financeiramente ter muito preconceito com a região mais desfavorecida economicamente falando. E aí veja a fala dos judeus da Judeia, quando sabem que Jesus, né, era galileu, vinha da Galileia. O que é que pode vir de bom, né, da Galileia? Ou seja, era uma região empobrecida, uma região que era menosprezada. O norte como um todo, mas pelo menos a Galileia era tido também como judeus, né? Mas talvez não os judeus tão autênticos quanto Jerusalém. Os samaritanos não. Os samaritanos naquela altura não eram nem mais vistos como judeus, porque o imperador assírio, o Sargão II, ele dominou a região durante um tempo, e os assírios, quando você vê a história, eles eram muito caracterizados por uma crueldade. Então, quando eles dominavam um povo, eles não só dominavam, como eles também impunham uma crueldade muito grande. Então, muitas vezes colocavam as pessoas, os cadáveres, em estacas ao longo da estrada. Então, era um povo que espalhava, inclusive, a dominação a partir da crueldade, para que o povo seguinte, que estava livre, tivesse medo do Império Assírio. Então, esse Império Assírio dominou a região, mas não conseguiu dominar totalmente a Judéia, Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém tinham as muralhas, né? Jerusalém tinha as muralhas. E ali o Reino do Norte era mais desprotegido, a Samaria desprotegida, ali a região montanhosa, né? Tinha um monte Hebron ou Herbal e o Monte Garizim, vai depender da pronúncia, e, e eles então dominaram a região. E conta-se que ao dominar a região, tiraram muito. Como todo grande conquistador, acaba fazendo isso dos seus conquistados. Retiram do povo, muitas vezes até violentam as suas mulheres, e aquilo deixou um lastro de dominação e de devastamento muito grande. E o povo da Samaria passou a ser mestiço, ou seja, não era mais o judeu de sangue puro, tá? Então esse judeu de sangue mestiço não pôde mais adorar a Deus no templo de Jerusalém. E nem foi mais visto como uma raça judaica, né, como um judeu. Era visto como uma raça impura, uma raça inferior. E aí você tem anotações de sacerdotes na época, porque a gente vai encontrar histórias dessa miscigenação no Império Assírio, mas da dominação do Império Assírio, vai encontrar a história da miscigenação do povo da Samaria anterior a isso, né? Vai encontrar registro de brigas entre os judeus de Judá, né? E os judeus da Samaria, datando do século 7, 8 antes de Cristo. Então, as anotações são muito longas, mostrando o ódio milenar, né? E de séculos, mesmo antes, no caso, quando veio Jesus, secular, né? De séculos. E hoje, né? Um período milenar ali entre as culturas, tá? De tal modo que ainda existem samaritanos, mas uma quantidade menor. Era provável que naquela época de Jesus existissem várias correntes do samaritanismo. Hoje, uma corrente única, porque também poucos samaritanos que mantêm as suas tradições, né, e essa dificuldade de se integrar. Então, a ideia é que os samaritanos eram um povo misturado, do ponto de vista racial, do ponto de vista de etnia,
mas também do ponto de vista de cultura, porque foi se deixando ali impregnar com culturas de povos que iam sendo que iam dominando a região. E aí vem então outras versões que não foi necessariamente só o Império Assírio, foram vários povos que foram dominando a região e que impuseram mudanças culturais, mudanças raciais naquele povo da Samaria. O fato é que quando nós temos a passagem de Jesus, aquela região já estava era dominada, né, era governada por um como se fosse um governador romano, como outras regiões. Em algum momento, Herodes o Grande reconstrói ali Sebaste, que também seria outro nome, em homenagem a Augusto, que seria um imperador de origem mestiça também, um imperador romano de origem mestiça também, mas ali encontrava-se uma região de muito ódio. Então é interessante a gente entender tudo isso, para a gente entender como a gente se deixa, né, dominar pelo ódio. E quando você vê a história, né, lendo a história de guerras, de ódios desses povos, é milenar. E quando a gente se deixa dominar pelo ódio, deixa se dominar pela guerra, a gente já não sabe mais por que está guerreando. Porque a vingança gera um ciclo vicioso. É mais ou menos o que a gente fala na obsessão. O obsessor de hoje, muitas vezes, foi o obsediado de ontem. E quando se vê livre da obsessão, a primeira coisa que ele faz é obsediar, ou seja, perseguir, tentar se vingar. Então, esse ódio acumulado dentro de nós, na verdade, é que vai nos tornando cheio de impurezas. Se a gente puder fazer uma comparação, uma figura de linguagem. E não a aparente pureza que a gente tenta defender com a nossa guerra interna, que às vezes é também transbordada com a guerra para aqueles que estão ao nosso redor. Seja qual for o motivo, o Evangelho nos convida a uma transcendência e não a uma vingança, e não a um olho por olho. O Evangelho nos convida a dar um passo a mais. Se nos pedem a túnica, que a gente possa também dar a capa. Se nos pedem para dar 1000 passos, que a gente possa dar 2000 passos, um pouco mais. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa encontrar as impurezas que a gente tem dentro de nós, entre aspas. Para a gente não ficar olhando para o povo do lado como se o povo do lado fosse o impuro ou o pior. É isso que a gente vai vendo ao longo do tempo. Entre essa história de muito ódio, de muita raiva, que até hoje a gente pode até não conhecer muito a história da Samaria, mas se a gente tem algum contato com o Evangelho e com a Bíblia, a gente é impregnado pela raiva que os judeus tinham dos samaritanos e de outros povos. Porque os samaritanos foram povos dominados e, portanto, miscigenados pelo dominador, mas que culpa tinha o samaritano, né, por estar sendo impregnado por uma cultura que não era originalmente a cultura hebraica, a cultura judaica, se foram também os próprios irmãos judeus que deixaram ali os samaritanos ao relento, ao sabor das conquistas, ao sabor da mistura de cultura. Além disso, um segundo ponto, um pouco mais profundo. O que é que há de mal em nos misturarmos uns com os outros, né, em termos raciais, étnicos, culturais? Se nós somos todos um grande povo, todos uma grande nação, humanidade. Então, nesse sentido, a passagem da samaritana que se encontra com Jesus vem nos dar esse recado para nossa saúde mental. Os problemas, se a gente quiser pensar em termos de impurezas,
não estão com os outros apenas, estão dentro de nós. E a gente querendo empurrar os nossos problemas como se só tivessem problemas os outros, a gente não vai podendo fazer o caminho de volta, de resgate, de amor internamente. Além disso, se a gente for muito radical, né, buscando perfeição em todo mundo, pureza em todo mundo, não sobra ninguém. Porque, no final das contas, em termos mais profundos, simbolicamente aqui falando em termos raciais, todos somos uma grande mistura. E talvez o grande motivo de quedas de muitos povos é quando os povos se acham eleitos exclusivamente. Aí vem a soberba, vem a vaidade, né? E isso acaba gerando guerras e irmãos se matando uns contra os outros. Então, vai ver, e eu vou querer ler essa passagem. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João Batista, ainda que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, então Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então ele saiu da Judéia e foi para a Galiléia. E esses 3 versículos, eles têm alguns pontos importantes. Primeiro, essa passagem de Jesus com a samaritana é uma passagem muito provavelmente do início do ministério de Jesus. Porque o ministério de Jesus foi arrebatador. Tem a notícia pública ali, não são mais, são ali em torno de 3 anos. Então isso aqui foi logo no início, e esse início foi arrebatador. E por isso que isso diverge, porque veja que João, ele vai dizer que Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Então, nos outros evangelhos sinóticos, a gente tem a notícia de que Jesus foi apenas uma vez para a Judéia, né, que foi o momento final da crucificação, né? E aí a gente vai ver que não, que ele entrou na Judéia, ali em Jerusalém, ovacionado e acaba saindo crucificado, mas pelo evangelho de João, não, isso aconteceu algumas vezes, de Jesus se deslocar. Esse é um ponto importante. Um outro ponto que me parece importante de enfatizar é a ideia de que aí vem o versículo 4, na verdade, era-lhe necessário passar pela Samaria. E os tradutores vão dizer que esse verbo empregado por João é colocado ali como se fosse um imperativo divino. É como se fosse um ministério divino, né? Não só uma livre escolha de Jesus, mas como se fosse necessário, pela ordem do divino, digamos assim, passar pela Samaria. Como se fosse necessário mostrar que a palavra dele não era uma palavra exclusiva ou exclusivista de um povo, mas uma palavra universal, né? Um ponto universal. Chegou, pois, em uma cidade da Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. E achava-se ali o poço de Jacó, né? E Jesus estava cansado da viagem. Então se sentou junto ao poço e era cerca da hora sexta. E aí nós temos alguns pontos importantes. Como eu falei, tem 2 grandes montes, né? O Monte Garizim e o Monte Hebron, ou Ebal, ou Erbal. Então, várias são ali as pronúncias. Você teria que saber especificamente. Mas o fato é que Sicar, ele fica entre esses 2 montes. Então, e perto da cidade de Sicar, nos arredores, na realidade, né? Segundo a história, cerca de 1 quilômetro, mais ou menos, do centro da cidade de Sicar, tinha ali esse poço do pai Jacó, que tinha sido um patriarca importante e que, durante muito tempo, né, teve ali a subsistência a partir desse poço. Essa região era uma região de água abundante, porque as águas desciam das montanhas,
né, ou dos montes, e ali você tinha várias possibilidades de beber água. Então é interessante fazer essa anotação também, porque Jesus poderia ter pego a água dessas outras afluentes que eram abundantes, mas ele vai ao poço de Jacó. E é interessante que João anota que era a hora sexta. Essa hora sexta é de acordo com a notação, né, digamos assim, do relógio, do tempo que os judeus faziam naquela época. Então, se a gente fosse fazer um equivalente, é como se fosse mais ou menos meio-dia. E por que isso é importante de se dizer? Porque ao meio-dia, se fosse em qualquer época do ano, você teria um calor muito intenso. E por isso que, em geral, em outras épocas do ano, as mulheres iam pegar a água no poço à tardezinha, quando você tinha uma brisa, tinha menos calor, tinha menos sol. Sendo que essa samaritana que entra para a história do evangelho vai pegar a água à hora sexta, ou seja, ao meio-dia. Então, os historiadores e os teólogos, estudiosos, eles vão dizer que provavelmente essa cena se transcorre em uma época do ano como a nossa, em dezembro. Por quê? Porque a temperatura da região era mais amena e possibilitaria a mulher ir ao poço não só à tardezinha, mas também ao meio-dia, né? No sol a pino, como se diz, porque não estaria tanto calor, seria mais viável. Então é interessante a gente perceber ou imaginar, pelo menos, que segundo a tradição, um encontro que entra para a história da Bíblia de Jesus com a samaritana em uma época de dezembro, que posteriormente vai ser também, né, consagrada por nós a comemorar o Natal, né, o nascimento de Jesus, que nasce também numa época mais amena. Se a gente pensar então o dezembro ali naquela região da Judéia, uma época de um clima mais ameno, né, e trazendo essa profundidade que nos refresca, assim como um clima um tanto mais ameno nos refresca também. Outro ponto interessante de a gente perceber é que João coloca que Jesus estava cansado da viagem. E algumas pessoas interpretam, eu acho muito bonito isso, e queria compartilhar com vocês essa interpretação. O cansado da viagem seria uma forma de João traduzir que Jesus está próximo de nós, né? Nós também estamos cansados da viagem. Ele não se coloca numa postura distante. Esse cansaço geraria uma identificação que nós, seres humanos, seguidores dele, também temos. E quando vamos buscar uma água para saciar a nossa sede, nós também estamos cansados dessa viagem. Então, acho interessante essa passagem, no mínimo bonita, e que me faz sentido, me fez sentido a primeira vez que eu li, porque nos coloca também como o que ele vai propor mais na frente é um lenitivo para as nossas dores, para nossas angústias. Mas quando ele está lá, cansado de viagem, como eu também estou cansado, você como também está cansada, ele vai e vai beber um copo d'água, talvez descansar, pede para que os discípulos, como a gente vai ver mais na frente, possam ir à cidade comprar comida, o que é outra coisa diferente, porque não era não só o judeu da Judéia, não era só proibido de passar pela Samaria, como também não podia falar com o samaritano, e muito menos podia comer a comida comprada de um samaritano, muito menos da Samaria. Era o máximo da impureza, digamos assim. Então, Jesus não só passa pela Samaria, como bebe da água da Samaria, come da comida. E aí você pode dizer, Léo, mas eu já li
que os galileus, em geral, eles não eram tão rígidos nessa tradição excludente dos samaritanos. Os galileus, muitas vezes, passavam pela Samaria mesmo. É verdade. E isso, às vezes, aumentava mais ainda a raiva entre ambos, porque ali, ao passar pelo território, às vezes aconteciam assaltos, às vezes aconteciam rixas, problemas entre os dois povos. E os galileus, mas os galileus mantinham. Mas não seria só porque Jesus é um galileu que ele passa ali. Não seria, essa explicação seria muito pouca, porque o galileu, apesar de passar pela região, diferentemente dos judeus da Judeia que iam pela Pérea, pelos arredores, os galileus não falavam, né? Também não comiam, também não bebiam a água do poço. Então o motivo é profundamente diferente. E então no versículo 7 vai dizer: veio uma mulher da Samaria tirar água. Então disse Jesus: dá-me de beber. Parece que essa forma que Jesus pergunta demonstra não só a sua vestimenta, que era mais típica de um galileu, mas também a pronúncia dessa frase, desse verbo ali no imperativo dá-me, né, de beber, que tem uma pronúncia de uma linguagem que os outros judeus falavam e não os samaritanos. E ali talvez perceberam, e aí talvez a mulher percebeu que ele não era da Samaria, porque ele estava lá sozinho, né? E os seus discípulos tinham ido comprar comida na cidade, ou seja, Sicar, porque mais uma vez o poço do pai Jacó não era bem no centro da cidade, era nos arredores da cidade. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que, sendo tu judeu, me pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí tem um comentário de João, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então ele explica, né, faz essa nota até histórica. Então respondeu-lhe Jesus: se você tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que o te diz, dá-me de beber, tudo ele teria pedido a ele, ou a mim, né? E ele haveria te dado a água viva. E aí vem, muito corriqueiro, ou muito comum, ou característico, seria a palavra mais correta, do Evangelho de João, esse salto. A conversa parece ser algo inicialmente mais simples, né? Mais material, ou seja, dá-me sede, estou com sede, dá-me de beber. Ele parece que Jesus está pedindo água, literalmente falando. E, na verdade, era uma introdução também, né? Uma introdução de uma verdade mais profunda. Há também, aí eu tenho que fazer um parênteses, existem umas tradições que não são só dentro de né, de algumas tradições que a gente encontra na história da construção da visão espírita, mas o chamado docetismo, de que Jesus não teria tido um corpo, né? Assim, ele é como se ele fosse de fato de origem divina só, né? E não tivesse, se a gente fosse pensar na visão espírita, encarnado no corpo, se tivesse só uma natureza espiritual. Mas essa tradição é antes mesmo de alguma tradição dentro das origens do espiritismo, né? Que se contrapõe ao que Allan Kardec nos coloca. Essa tradição é chamada docetismo, em que Jesus teria tido apenas uma origem espiritual. E esse é um grande mistério para, por exemplo, o catolicismo, né? Porque nas epístolas de Paulo há uma fala que Jesus, né? E aí eu vou no capítulo 2, versículo 7 da epístola de Paulo aos Filipenses, você tem ali uma passagem que ensina a humanidade de Cristo, fala desse corpo humano, né? E desse lado humano. Mas na epístola aos Hebreus, né, no capítulo 1, versículo 3, você tem uma outra fala de Paulo sobre a divindade do Cristo. Então tem ali essa dupla
natureza, né? Essa fusão de naturezas. E como se dá essa fusão de naturezas? Seria uma visão do catolicismo de um grande mistério. Mas essa visão de que Jesus só teria natureza divina, né? Pegando algumas tradições, uma natureza só espiritual, seria o docetismo. Então, essa passagem em que fala que Jesus foi pedir comida, né, ia se alimentar, foi beber água, dizendo que estava com sede, seria uma prova ao contrário ao docetismo, mostrando que Jesus esteve conosco, literalmente falando, mas tem uma natureza que, de certa forma, mesmo para nós espíritas, é difícil de a gente conceber exatamente como é que era, digamos, a biologia, a imunologia, né? O sistema nervoso desse homem que era o homem modelo, o homem guia, o espírito puro que nasce aqui na Terra, né? Então, a gente não consegue entender como é que era o funcionamento dessa psicologia, inclusive, do funcionamento, porque a gente não tem parâmetros para entender aprofundadamente esse homem. Ele nos dá pistas para que a gente possa entender a natureza da transcendência. Mas essa passagem, veja como é profunda e repleta de interpretações, repleta de aprofundamentos. Mas o fato é que ele vai falar da água viva. E essa água viva é essa transcendência. E aí vem esse ponto que é bem característico de João. Começa se falando de uma coisa corriqueira, e aí Jesus introduz um conceito espiritual, né? E aí um conceito mais bem característico do Evangelho de João, um conceito mais místico, e o interlocutor não entende. E aí a mulher não entende e fala assim: disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar essa água, e o poço é fundo. De onde, pois, tens essa água viva? Mostrando que ela não entendeu nada do que Jesus estava dizendo, dessa água viva. E Jesus responde, e ela continua perguntando, na realidade, no versículo 12: És tu, porventura, ou seja, és tu, porventura, maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, os seus filhos e seu gado? Quando ele fala maior, ela fala maior porque é literalmente falando, né, mostrando a visão mais obtusa que ela tinha, mais material. Porque como é que Jacó, que precisava, né, do instrumental físico para poder pegar a água do poço, como qualquer pessoa precisa, né, aquele potinho com uma cordinha que vai lá tentar tirar água do fundo do poço, como é que Jesus seria maior do que o pai Jacó para se esgueirar ali no poço e conseguir pegar água sozinha? Ou seja, essa contra-pergunta da mulher samaritana mostra a visão obtusa. E muitas vezes João faz isso no evangelho dele, mostrando como os ensinamentos de Jesus, às vezes, são mais profundos para nossa visão humana e obtusa, pequena, material, de um conceito tão profundo e espiritual. E aí vai agora Jesus e replica: todo que beber desta água, todo aquele que beber desta água de Jacó, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Nesse momento, então, a mulher começa a ficar um tanto quanto confusa, né? Talvez não só pelos conceitos racionais que ela não estava conseguindo entender, mas certamente pela presença espiritual. E aí no versículo 15, ela então mostra-se confusa e os intérpretes ficam confusos também em saber qual era a postura dela, porque ela fala assim: Senhor, me dá essa água para que eu não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Então as pessoas não sabem que interpreta exatamente se ela já estava convencida de que aquele homem era diferente, ou se era mais uma pergunta irônica, ou se ela estava no meio termo, na dúvida, né, tentando encontrar algumas respostas mais convincentes.
O fato é que Jesus pondera no versículo 16 que ela pudesse chamar o marido dela e voltasse. E a mulher responde: mas eu não tenho marido. E Jesus rebate: sim, você disse bem, não tenho marido. Porque os 5 maridos que você teve e o que agora o que você tem não é o seu marido, e nisso você está falando a verdade. E essa passagem também é tida, né, como algo bem importante, porque Jesus dá uma, entre aspas, adivinhação. Ele fala de algo da intimidade da mulher, da vida dela ao longo da existência, né, e daquele momento. E a mulher fica confusa. É como se até então a gente tivesse, pegando ali uma visão espírita, tivesse apenas conceitos mais filosóficos, conceitos mais lidos em livros, e ali nós tivéssemos quase uma reunião mediúnica trazendo uma revelação sobre a nossa vida. E às vezes a gente só acredita quando tem essa revelação direta, concreta. E para que a mulher não tivesse dúvida, Jesus dá, para que ela não tivesse dúvida da natureza divina dele. E certamente foi por isso também que João anota, né, essa passagem como algo significativo. Veja que, como ele tem uma sapiência maior, é provável que Jesus soubesse que ia ter contato com essa samaritana. Então, dizem alguns que é também provável que ele tivesse pedido para que os discípulos fossem até a cidade comprar comida, para que ele pudesse ficar sozinho com a mulher e essa intimidade dela não pudesse constrangê-la. E mostrando também o cuidado, né? Eu acho também muito interessante essa interpretação, porque mostra um cuidado, a empatia de Jesus e, portanto, a empatia e o cuidado dos espíritos elevados. Se a gente for pensar em revelações mediúnicas que chegam a nós. Espíritos elevados, espíritos benfeitores, eles cuidam da nossa intimidade. E às vezes eles falam em códigos quando estão ali numa mensagem psicofônica, mensagem psicografada, e não vão falar tão literalmente das encrencas que a gente está passando, da intimidade, porque precisam também preservar, né, o nosso bem-estar, preservar o nosso equilíbrio. Não seria de bom tom, não seria agradável, não seria engrandecedor, né, dar uma revelação da nossa intimidade na frente de todos, mesmo que esse fosse um médium. E o médium, quando é mais equilibrado, consegue filtrar, porque às vezes o médium pega ali as revelações de um espírito mais perturbado, que fala tudo na cara, não tem cuidado com privacidade, e se o médium também não for uma pessoa mais esclarecida, vai falar tudo na cara. Então, acho muito interessante, sim, essa interpretação de que Jesus teria deixado a mulher na intimidade, só os dois, para que essa intimidade da vida dela não constrangesse, porque ele ia fazer essa revelação para comprovar o seu lado Messias, para que ela pudesse acreditar e pudesse ter a comprovação, mas ele faz de uma forma polida, de uma forma educada, de uma forma carinhosa, de uma forma com privacidade. Então, ela fica eufórica e fala assim: Senhor, eu vejo que você é o profeta. Eu vejo que és o profeta. E aí ela faz uma pergunta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Quando ela fala vós, seriam os judeus, não necessariamente Jesus. Veja aí a terceira pessoa, a segunda pessoa do plural, né? Então, vós. Né? Então, não será necessariamente ele, né? Porque seria tu dizes, né? Vós dizeis. Ou seja, os judeus, do qual você é um deles, dizem que o lugar para adorar a Deus é em Jerusalém. Então, quando os samaritanos não puderam construir, a gente não sabe exatamente se eles foram expulsos, a versão do Império Assírio é que eles não puderam mais, a partir dali, adorar a Deus no Templo de Jerusalém, e as outras versões das várias dominações mostram que quando o Templo de Jerusalém foi construído,
eles não puderam participar da construção. E, ao não poderem participar da construção, eles também não teriam os privilégios que os judeus da Judeia teriam. Então, os sacerdotes que ficavam mais vinculados a Samaria, então fizeram um racha ali e construíram um templo aos pés do Monte Garizim e começaram a adorar ali a Deus. Na época em que Jesus passa, esse templo já estava destruído, mas existiam, digamos assim, ruínas, vestígios, e eles continuavam adorando a Deus ali, nas ruínas do templo do Monte Garizim, ou na própria natureza, né, aos pés do Monte Garizim. Então ela lança essa pergunta. Então veja que mesmo agora confiando que Jesus era o Messias, ela coloca essa pergunta que era uma pergunta de grande divergência entre os samaritanos e entre os judeus, desde que os samaritanos não puderam mais adorar, quer dizer, não puderam adorar a Deus no Templo de Jerusalém, ou deixaram, segundo ali a visão de que foi a partir do Império Assírio, ou nunca puderam, segundo a visão que foi ao longo da dominação de vários impérios daquela região, e quando os judeus construíram o templo, eles nem tiveram a possibilidade de construir juntos. Mas era uma grande divergência. Então, mesmo tendo confiança de que Jesus era Messias, ela coloca mais uma questão para que Jesus pudesse responder. E aí, Jesus responde de uma forma muito profunda e, mais uma vez, característica ali do Evangelho de João, transcendente, espiritual, mais mística. Mulher, hora virá que nem adorareis a Deus neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais, né? Ou seja, os samaritanos adoram o que conhecem. Os judeus adoram o que conhecem. Mas hora virá, e agora já é, ou seja, ele trazendo essa boa nova, essa boa notícia, essa água, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, né? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. E aí tem o versículo 24, Deus é espírito, e é necessário que vos adoreis em espírito e em verdade. No templo do nosso coração. Não são os templos de pedra, nem mesmo a natureza. Porque às vezes a gente faz um falso refúgio, um falso retiro na natureza para se reconectar. É muito válido, mas se a gente não tiver aberto interiormente, a gente vai fazer vários refúgios, vários retiros, e não vai conseguir se impregnar dessa profundidade interior. Não vai se impregnar dessa fonte viva que é essa transcendência. A gente pode também construir vários templos de pedra, reformar toda a nossa casa. Mas se a gente não tiver a consciência em paz, a nossa casa pode estar com porcelanato, pode estar com granito, pode estar com o ouro que tiver, mas não vai ser um lar em que a gente se sinta repousando a nossa cabeça. Do contrário, quando nós estamos repousados, saciados com essa água da vida, a gente pode estar na natureza, pode estar na selva de pedras, pode estar em casa, num piso batido, mais simples, ou não, mas estará conectado. E essa é uma grande mensagem, essa é uma grande verdade que essa passagem de João nos coloca. E é uma passagem lapidar que merece aprofundamentos, né? Várias palestras, livros inteiros, mas que a gente, mesmo passando um pouco mais do tempo, né, do que o habitual de 35, 40 minutos, e por isso até peço desculpa a você pelo tempo maior, mas porque essa passagem me toca desde sempre, e foi uma das passagens que eu mais li em termos de interpretações, visões, para entender a profundidade da escolha que a gente precisa fazer
para nossas vidas. Essa mulher escolheu, aí ela volta para casa, traz o marido, né? Daqui a pouco, segundo João anota, Jesus fica ali 2 dias pregando e muitas pessoas acreditam, creem no Senhor, coloca João. Então, a partir daquela escolha da samaritana, as pessoas começam a acreditar de João não só porque a samaritana falou, mas porque eles começam a conviver com Jesus e são impregnados do Espírito de Jesus, né? Ou seja, dessa boa nova, dessa água viva. As escolhas que nós somos convidados a fazer nesse final de ano, e é por isso que peço perdão pela voz, talvez um pouco mais baixa, um pouco mais alta, ficando gripado. Não foi Covid, mas estando gripado, eu fiz um esforço um pouco maior para estar aqui hoje, nessa noite, reflexionando sobre a boa nova, a samaritana, porque é um momento importante de nossas vidas. É um momento importante da nossa vida. O final do ano sempre é um momento importante. Foi o momento em que ele encontrou a samaritana. O sol estava mais ameno e ela pôde ir ao poço do pai Jacó. Que a gente também possa aproveitar esses momentos mais amenos, em que as guerras pedem uma trégua e a paz, mesmo que transitória, nos dão uma tranquilidade para a gente não pensar só na guerra, só na subsistência, só na sobrevivência e pensar em algo a mais, que a gente possa aproveitar esses momentos amenos para poder reequilibrar as nossas necessidades e pensar, será que eu estou bebendo água salobra do mar, que quanto mais eu bebo, mais eu fico com sede? Quais são os propósitos que eu estou tendo na minha vida? Quais são as escolhas que eu estou elegendo para o meu dia a dia? Quais são as escolhas que eu estou tendo para a minha existência? Qual água eu estou bebendo para saciar a minha sede? Se você é espírita, se você é simpatizante do espiritismo, se você está aqui tocado pela mansão do caminho, você tem sede de algo mais. E eu diria para você, vá para esse algo mais, porque vale a pena. Vale a pena ser cristão todos os tempos, não só nos momentos de vitória. Vale a pena ser espírita, porque isso vai nos dando retaguarda, subsídio. Eu nasci em uma família espírita, mas eu me recordo que com 12 para 13 anos, foi numa virada de ano, de 12 para 13 anos, em que eu pensei assim, puxa vida, eu já tô adolescente, já perdi 12, já assim, já tô com 12 anos brincando. Eu preciso agora fazer algo mais sério, porque eu não vim para a existência só para brincar. E eu me lembro que desse dia em diante, eu comecei meu trabalho espírita. Eu já era espírita, já acreditava, mas eu não tinha um trabalho oficial. Mas nesse dia em diante, no ano seguinte, eu comecei a fazer a campanha do Quilo e comecei a fazer um estágio na evangelização infanto-juvenil para ser evangelizador um ano depois. Isso com 12 para 13. De 13 para 14, eu continuei na campanha do Quilo e continuei evangelizando. E com 17 anos, eu fiz a primeira palestra e não me arrependo. Devo dizer para vocês que vale a pena todo o tempo que empreendi e vale a pena todo o tempo que nós empreendemos. Obviamente, eu era muito novinho ainda, né? Eu diria assim para aquele jovem de 12 anos, tem calma, faz alguma coisa, mas tem calma, você não perdeu tempo, porque brincar é fundamental para a infância. Mas permanece com essa fagulha, não deixa que essa memória, que significa até um planejamento reencarnatório que está vivo na tua intimidade, na tua memória, não deixe que isso se perca, porque são tantas as águas, tantos convites que nós recebemos no nosso dia a dia que a gente vai se perdendo,
vai perdendo essa fagulha do divino que nós viemos para a existência, temos essa fagulha, essa sede que fez se ligar nessa palestra, e tantas palestras que a Mansão do Caminho e tantas TVs espíritas nos propõem. Nós temos essa fagulha. Como eu também tinha ali com 12 anos, alguma lembrança reencarnatória, do planejamento reencarnatório, e que viu ali como chamamento ao dever. Não precisa ser tão cedo para ser válido. Pode ser hoje, com 60 anos, com 50, com 40, com 70, qualquer momento que venha essa memória de que é preciso resgatar essa sede de uma água mais duradoura, mas que a gente não deixe morrer essa fagulha, porque vale a pena sim crermos e continuarmos acreditando nesse final de ano e nos finais de anos vindouros. Eu realmente desejo um bom final de ano para você. Agradeço o espaço que a Mansão do Caminho me dá desde final ali de 2019 até hoje, para que a gente possa estar semanalmente bebendo dessa água, eu próprio, não esquecendo dessa mensagem divina que eu próprio preciso e certamente você precisa. Muito obrigado, um bom final de ano, que 2023 possa vir mais ameno para que a gente possa ir até o posto do Pai Jacó. Muito obrigado.